Olá a todos, meu nome é Arthur Garcia e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mergulhar em um projeto da disciplina de mineração de dados da UFC, certo? Sob a orientação do professor José Maria, ok? Nesse projeto, nosso objetivo é aplicar técnicas de mineração de dados para classificar o nível de viralidade de mensagens do Telegram. A gente vai usar um dataset real, certo? Que o professor disponibilizou, que contém informações sobre mensagens, compartilhamentos, certo? E a ideia é, a partir dessas características, prever o quão viral a mensagem pode se tornar, certo? Isso é um problema de classificação multiclasse, pois, pois a gente vai dividir a viralidade em diferentes níveis, certo? Para alcançar esse objetivo, eu preparei aqui um notebook do Colab, que vai demonstrar todo o processo, desde a preparação de dados até a avaliação dos diferentes modelos de machine learning, certo? A agenda do nosso vídeo é padrão, certo? Primeiro, preparação de dados. Segundo, modelagem experimental e resultados, ok? E terceiro, conclusão. Então, vamos começar, certo? Ixi, não é essa aí não, é essa aqui. Pronto. Olha. É, primeiramente, que é a gente começa com as importações, como sempre, importações das bibliotecas, certo? Novamente, estou utilizando o Colab como backup, certo? Como checkpoint. Aqui eu faço o carregamento do dataset e a partir daqui a gente vai dar início à nossa primeira etapa do vídeo, que é a preparação de dados, certo? É, no nosso dataset original, como muitos datasets reais do mundo real, certo? A gente precisa de um bom tratamento da gente poder usar para nossos modelos, certo? O primeiro passo foi lidar com algumas peculiaridades das mensagens, que é os chamados travas-apps, certo? A gente tirou os espaços em branco, tirou palavras, né, dos textos das mensagens menores que 5, tirou, tirou essas mensagens. Ok? E além disso, a gente deixou tudo minúsculo e do nosso dataset com 557 mil linhas, ele foi para 333 mil linhas, ou seja, nossa limpeza foi top. E aí a gente entra no ponto importante que é o agrupamento de mensagens similares, certo? E aqui desse agrupamento resulta na principal coluna aqui da nossa classificação multiclasse, que é a coluna compartilhamentos, que ela vai calcular quantos compartilhamentos cada mensagem teve, certo? E aqui a gente pega agrupa também outras colunas que vão ser importantes para o nosso treinamento do nosso modelo, certo? Como data, hora, se tem média, né? Se tem alguma mídia, se tem alguma URL de mídia, aqui a gente pega o score do sentimento, o score da desinformação e nosso compartilhamento. Depois do nosso agrupamento, ele passa de 333, em média de 333 mil mensagens para 218 mil mensagens em média, certo? Aqui a gente cria novos atributos para ajudar o nosso modelo, certo? Como o número de palavras, número de caracteres, o número médio de palavras, certo? O número, a média de tamanho da palavra. Se tem exclamação, interrogação, maiúscula, certo? E a gente entra aqui na
parte de definição dos níveis de viralidade. Aqui a gente vai criar a classe com a estratégia dos quartis, criar as classes de viralidade, certo? A classe 0, a gente pode perceber aqui que vai ter o maior número de mensagens, ok? E a classe 3 com o menor número. E a gente só tem essas duas classes, que é entre o quartil 0 e 1, certo? Que é o quartil 1 e 2, e o último quartil, certo? Pronto. Agora aqui a gente vai entrar na segunda etapa do vídeo, certo? Na segunda sessão, que é a modelagem experimental e os resultados. Aqui. Aqui eu vou Aqui eu vou definir as funções, certo? Que vão ajudar a gente nesse tratamento, as colunas numéricas, ok? Aqui eu defino tudo esse caching que eu disse que eu usei o drive, certo? Aqui a gente prepara os dados para experimentação, certo? Aqui a gente pode ver aqui, ó, um x e y, distribuição das classes, ok? E aqui a gente começa a rodar o nosso experimento. Como já tinha rodado esses três, eu não rodei, certo? Rodei só esses quatro aqui que são quatro modelos, né? Para cada normalização, para cada embedding, para cada n-grama. A gente usou novamente o balanceador Smolt e aqui a gente começa o nosso tratamento, né? Definição do nosso tratamento não, desculpa, nosso experimento, né? Nosso treinamento. Aqui a gente define uma função para rodar esse experimento e aqui a gente roda, ok. Mas a gente pode ver que deu esse erro aqui, mas nada que vá atrapalhar o nosso resultado final, certo? Pronto. Aqui a gente pode ver quais foram os top 10, as top 10 configurações classificadas por F1, né? Que é o nosso F1 Score. Novamente, igual a lista 6 apresentada anteriormente, o nosso melhor modelo foi o Random Forest, certo? Com nenhuma regularização, nenhuma normalização. Novamente o embedding BOW, só que aqui no N-grama, 1 para 1, né? 1 em 1. Na nossa lista 6, de classificação binária, foi o N-grama 1 e 2, certo? Aqui o F1 macro, certo? Consideravelmente maior, que é esse que foi em torno de 67%, com acurácia de 82%. Aqui a gente tem a análise por algoritmo, certo? Que em média o assembly, deixa eu ver, o maior aqui foi, como a gente pode ver, foi Randall Forest, certo? Logo atrás foi o assembly e os outros dois já ficaram muito para trás ainda, então, né? Com a acurácia aqui, mesmo jeito, só que o tree também teve uma acurácia boa aqui. O único que perdeu foi o log-reg, certo? Regressão logística. Aqui a gente pode ver análise por embedding também. Aqui não teve tanta disparidade, certo? Mas aqui na acurácia a gente pode perceber aqui que a acurácia do BOW foi consideravelmente maior em relação ao Word2Vec. Bom, aqui são alguns gráficos para a gente conseguir visualizar essas diferenças, certo? Algumas são bem minúsculas. Ok. E aqui é a nossa, aí aqui a gente entra na terceira etapa do vídeo, que é a conclusão, certo? E
Recapitulando um pouco, nesse projeto a gente passou por etapas de um pipeline de machine learning, que foi desde o carregamento e a limpeza minuciosa de um dataset real, certo? E volumoso, como puderam, vocês puderam ver. A criação de features, né, relevantes, tanto a partir do conteúdo textual quanto de metadados, certo? E a crucial etapa de definir e rotular nossos níveis de viralidade com base nos compartilhamentos, que foi a gente definiu conforme os quartis, e uma extensa fase de experimentação uma extensa fase de experimentação comparando diversas combinações de técnicas, vetorização, normalização e algoritmos de classificação, certo? Através da validação cruzada e da análise detalhada das métricas, principalmente da F1 macro, devido ao desbalanceamento das classes, a gente conseguiu identificar a configuração que apresentou o melhor desempenho para a tarefa, que foi a que eu apresentei, certo? Que é essa aqui. E essa combinação de n-grama, embed, normalização, regularização e modelo se destacou, certo? E aí a gente treinou então o modelo final com um dataset completo utilizando essa configuração e avaliamos o seu desempenho geral. O resultado, os resultados que estão aqui nessa matriz de confusão, certo? Nos dão uma visão clara de como o modelo se comporta na prática, mostrando aqui onde ele acerta e é, mostrando onde ele acerta e onde tem mais espaço para melhoria, né? Principalmente nas classes minoritárias, certo? No caso aqui a gente só tem duas classes, que foi o que a gente identificou. Pois bem, eu gostaria de agradecer imensamente ao professor José Maria Monteiro pela orientação e pelos ensinamentos, certo? Na disciplina de mineração de dados. E eu gostaria de agradecer também por assistirem e até a próxima.